E quero começar dizendo, como dizem os nutricionistas, você é o que você come. O que você come, você é. Nós realmente refletimos muito bem aquilo que nós comemos. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 23, o verso 5, que diz: Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Unges a minha cabeça com óleo, até o meu cálice transbordar. Aqui, o Salmo 23 fala que o Senhor, Ele prepara um banquete na presença dos inimigos. E muitas vezes a gente começa a pensar assim, de maneira errônea: Deus vai me honrar, Deus vai me honrar diante daqueles que me perseguiram. Aí você lembra da sua sogra, você lembra do vizinho, daquele seu chefe que te mandou embora, às vezes de pessoas que marcaram a sua vida não de maneira positiva. E a gente pensa, Deus vai me trazer um banquete, vai me honrar na presença dos meus inimigos. E esses são os meus inimigos. Primeiro pensamento errado. Nosso inimigo não é nada daquilo que a gente pode tocar. Lá em Efésios 6, a partir do verso 10, ele fala que a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue. Então, ela não é contra nada daquilo que a gente pode tocar. Não é contra pessoas, mas contra aquilo que influencia a vida das pessoas. Já começamos a desmistificar. E é algo tão interessante porque o Senhor fala que Ele prepara um banquete. Se o nosso inimigo não são pessoas, esse banquete que Deus prepara não são coisas naturais, coisas às vezes que a gente vai apalpar, mas são banquetes espirituais que Deus prepara para nós. Porque se o meu inimigo ele é espiritual, ele acontece na região celestial, o Senhor ele prepara um banquete, alimentos espirituais, para que eu possa vencer os meus inimigos. Às vezes a gente pega um texto fora de contexto para se transformar em um pretexto para justificar os nossos erros. Mas eles não justificam, porque um texto fora de contexto é falta de conhecimento. E a própria Bíblia fala que o povo perece porque falta conhecimento. Pegar um versículo solto, pegar um texto solto, sem entender o contexto, é uma ignorância, uma falta de conhecimento. Mas aqui não te falta conhecimento. E a gente precisa usar as armas certas para vencermos os inimigos certos. E sim, sermos honrados, sim, o nosso cálice transbordar, sermos ungidos pelo Senhor. Mas para isso nós precisamos entender que tipo de banquete o Senhor tem preparado. Nós somos o que comemos. O que nós nos alimentamos? Onde nós gastamos maior parte do nosso tempo? O nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fortalece, nos traz respostas para aquilo que nós vamos enfrentar. Jesus, quando começou o ministério dele, ele foi tentado, ele foi para o deserto e foi tentado ali por Satanás. E Jesus venceu aquela batalha como? Usando a palavra de Deus. Satanás vinha e ele rebatia com a própria palavra. O banquete que nos é preparado é a própria palavra de Deus, a sua Bíblia que está aí. Deus prepara um banquete para você e para mim a cada dia, a cada manhã. Você tem se alimentado dessa palavra? Ou você se alimenta das programações somente da televisão? Você se alimenta da novela que você assiste? Você se alimenta do filme que você assiste? E aí você passa por luta, passa por dificuldade e aí está fraco diante daquilo. Não sabe por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Porque você é o que você come. Então, num momento de morte você é fraco. Num momento de desemprego você perde o chão. No momento de frustrações, você não tem resiliência. Isso é que acontece. Mas o Senhor nos ensina hoje aqui a realmente usarmos as armas certas do jeito certo. Usarmos os banquetes que Ele nos prepara, que são os alimentos espirituais, que no dia das dificuldades, porque o próprio Salmo 23 fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque nós vamos passar por momentos difíceis, sim. Nós vamos ter sido alimentados por um banquete que vai nos sustentar no dia da dificuldade. Então,
Você é o que você alimenta. Deus, a palavra diz que nós devemos entrar para o nosso quarto e falar em secreto com o nosso Deus. Que aquele que nós não podemos ver, mas nós cremos, Ele nos vê em secreto e Ele nos responde. Nós estamos começando uma semana inteira. Então que você venha se alimentar e que você venha ser o que você se alimenta. E quando nós nos alimentamos da palavra, nós temos fé, nós temos esperança. Nós não somos super-homens, super-mulheres, não. Mas nós somos pessoas convictas do chamado de Deus para a nossa vida e fortalecidos em Deus diante das circunstâncias. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu quero orar por você, orar por mim, para que nós venhamos sim ter fome e sede deste banquete que nos é preparado todos os dias. Não venhamos nos desviar. Já viu? Às vezes aqueles alimentos que a gente come, você gosta só daquelas bobeirinhas e às vezes a gente se dispersa, sendo que o alimento nutritivo, o alimento que vai realmente nos trazer saúde, são outros tipos de alimento que nós sempre falamos. Alimentos saudáveis, que realmente no mundo espiritual, Deus venha arrancar esses desejos por coisas que não são saudáveis, para a gente alimentar de maneira saudável e ser fortalecido no dia da dificuldade, no dia da luta, nos momentos de deserto. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e com a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma a nossa história, que nos orienta, que nos direciona, Pai. Nós te clamamos nesse dia, pedindo que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos tocar, venha, Senhor, sim, trazer um desejo de nos alimentarmos do alimento certo, que nós venhamos abrir mão daqueles maus hábitos alimentares, daqueles maus hábitos diários, para nos alimentar daquilo que realmente vai nos trazer vida, daquilo que realmente vai nos trazer fortalecimento, direcionamento. E que o Senhor venha também nos ajudar a retirar do nosso coração alguns sentimentos, porque às vezes consideramos pessoas como inimigos. E o Senhor nos ensina na Tua palavra, no banquete que o Senhor deixa para nós, que a nossa luta ela é espiritual, ela não se pode tocar. E às vezes temos lutado da maneira errada e por isso temos perdido muitas lutas. Mas hoje o Senhor nos ensina a maneira certa de lutar, a maneira certa de fazer. E nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje, que realmente os alimentos corretos nós venhamos a aproveitá-los e que venhamos ser aquilo que nós comemos e nos alimentamos da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.